Fala, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos continuar na Guerra Fria, mas agora possivelmente a gente já terminou. Então a gente vai falar em um resumão de tudo para terminar, fechar e acabou. Daí na próxima semana a gente já começa aí com a apostila nova e bem mais tranquilo. Ok, bem mais tranquilo também é um termo muito forte, mas a gente começa a apostila nova. Bom, eu vou falar aqui, esse slide a gente já usou na aula, né? Mas eu vou falar aqui é, referente aí a um resuminho de tudo que a gente for comentando na aula ao vivo, mas o slide eu não vou passar, tá? Vai ficar esse slide aqui bonitinho que eu gostei. Bom, tudo então começa lá em 1947, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, 2 anos precisamente depois da Segunda Guerra Mundial, a hora que deu uma baixada aí nos ânimos. O objetivo máximo de tudo isso acontecer foi a questão de combater aí esse comunismo e a influência dos soviéticos no mundo, né? Então, então presidente da época, que era o Harry Truman, é, ele fez um pronunciamento, né, no Congresso americano, onde ele afirmava que os Estados Unidos ele tinha que se posicionar, né, a favor das nações livres, dessa questão de liberdade, do próprio liberalismo capitalista também, né, mas não de uma forma maquiada. Então, para falar assim, a gente apoia o liberalismo econômico? Não. A gente apoia o capitalismo? Não. O que a gente faz? A gente apoia a liberdade. Bem, assim, de fato tinha uma liberdade fictícia um pouco maior, fictícia porque você tem liberdade e, no entanto, não tem liberdade, a justiça não é para todos e assim por diante, N fatores que vão deixar aí meio conturbado essas falas. Bom, nesse mesmo ano, né, o secretário de Estado americano, que era o George Marshall, ele acaba lançando aí o Plano Marshall, né, que propunhava aí ajuda econômica aos países da Europa Ocidental. E eles, por causa que os partidos de esquerda estavam numa crescente muito grande, e o risco desses partidos de esquerda se tornarem do lado socialista era imenso, então eles acabavam aí fornecendo muito dinheiro, já que eles tinham um capital muito grande, eles forneciam muito dinheiro aí, ajudas econômicas, sanções econômicas até também, para conseguir aí fazer com que esses partidos de esquerda não tivessem tanto poder. Bom, os próprios partidos de esquerda estavam crescendo justamente pela falta de desemprego, por uma crise, né, que estava generalizada. A gente sabe muito bem disso. E, bom, os Estados Unidos ele tinha esse medo de perder sua hegemonia política, econômica e assim por diante para os soviéticos. O que faz, então, que os soviéticos também tenham um plano de resposta, um plano de, de contrapartida, né? Então, os soviéticos criam, então, o Okominform, que é um organismo encarregado de conseguir a união dos principais partidos comunistas europeus, e também tinha aí como objetivo afastar, né, a supremacia dos norte-americanos na Europa e acabar gerando aí um certo grupo, né, social, um grupo político em volta deles. Esse plano, né, essa objetivação e assim por diante, ela vai gerar uma coisa chamada a cortina de ferro. A cortina de ferro não é nada mais, nada menos do que a divisão praticamente da Europa inteira entre os países liberais, capitalistas e os países socialistas, né? E bom, além de tudo isso, em 1949 é criado então a Comecon, que é uma espécie do plano Marshall, só que para os países socialistas. A expansão da Guerra Fria, né, ela teve aí
um ápice, né, digamos assim. Então foi assim, ao fim das negociações entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou dividida entre essas duas partes que a gente já falou, as soviéticas e as americanas. A parte oriental, então, era ocupada pelos soviéticos, a parte ocidental era dominada aí pelos americanos, franceses, ingleses e assim por diante. Os partidos locais eram todos apoiados pela União Soviética, a URSS. Elas passam a exercer o poder nesses países, né? A União Soviética passa a exercer o poder nesses países. Eles acabam estabelecendo as famosas democracias populares, né? Na Albânia, Romênia, Bulgária, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia. E na Europa, somente a Iugoslávia estabeleceu um regime socialista independente da União Soviética. Então, era um regime fora a União Soviética. E por outro lado, então, a parte ocidental, ela era ocupada principalmente por tropas inglesas e norte-americanas, né, que fica aí sob a influência dos Estados Unidos. Nessa área vão se consolidar as democracias liberais, com exceção das ditaduras na Espanha e em Portugal. As duas superpotências, então, estavam buscando aí ampliar a sua área de influência no mundo, intervindo direto ou indiretamente nos assuntos internos de determinados países. Então a gente vai ter aí dois tratados muito importantes, duas alianças políticos militares que são extremamente importantes. A primeira é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, e a segunda é o Pacto de Varsóvia. A OTAN é justamente dos países do Atlântico Norte, né? Então está fazendo referência aí aos países aliados aos americanos, e o Pacto de Varsóvia é uma aliança aí entre os países da União Soviética. Então a OTAN, composta então por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália, e mais tarde se juntam à Alemanha Ocidental, né, a Grécia e a Turquia, e se opondo aí à Europa Ocidental, que era da União Soviética. Em 1955, a União Soviética vai criar então o Pacto de Varsóvia, que é para impedir esse avanço capitalista na sua área de influência. No entanto, no ano da fundação, né, faziam a parte então da União Soviética a Albânia, a Alemanha Oriental, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia e a Romênia. Os dois pactos tinham um comum compromisso, né, de mútua proteção entre os seus membros, pois ele entendia que a agressão a um deles agrediria a todos. Então, qualquer um desses países que se chocasse levaria possivelmente a uma guerra entre os principais cabeças. O Pacto de Varsóvia, então, ele vai desaparecer entre 1990 e 1991, já com o fim da União Soviética, né? E como consequência também, né, a própria OTAN acaba perdendo o significado que ela tinha de origem. A gente vai ver algumas disputas nesses territórios, né, nesses territórios, principalmente na Alemanha, né? Então, lá no início dos anos 60, foi construído o Muro de Berlim. Em 1961, a gente teve a crise dos mísseis. Em 1962, tivemos aí uma provocação de aumento de tensões internacionais. Esse Muro de Berlim, por exemplo, ele vai dividir Berlim em duas, né, a Berlim Ocidental e Berlim Oriental. O objetivo era impedir a saída de profissionais e trabalhadores qualificados que deixavam a socialista alemã oriental em busca de melhores condições de vida na Alemanha Ocidental. E já a crise dos mísseis, né, teve origem na pretensão soviética em instalar bases de lançamento de mísseis em Cuba, e se isso acabasse concretizando, era uma ameaça direta aos Estados Unidos por estar ali perto, né? A reação dos americanos foi um bloqueio naval sobre Cuba, o único país da América que havia adotado o regime socialista até então. O mundo conteve a respiração, né, porque foi um momento aí de grandes chances de uma possível guerra. As negociações sempre foram muito tensas. Os soviéticos acabam desistindo de colocar os mísseis em Cuba
e em troca os Estados Unidos fez o mesmo com as bases na Turquia. Só que tem um porém, esse bloqueio continental sobre Cuba, ele permeou por muitos anos e isso foi um dos principais fatores para Cuba ter um atraso, digamos assim, uma crise econômica dentro do próprio país que eles só foram conseguir superar muito tempo depois. Bom, a gente termina por aqui agora, continuamos na nossa aula ao vivo. Isso aqui foi um resuminho de tudo, a gente pode até continuar na próxima aula gravada. E é isso, beleza, galerinha? A gente se vê na próxima, ok? Tchau, tchau!